Olá, queridos amigos, estamos começando mais um Nas Ondas da Evolução, pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e às sextas-feiras pela manhã, aqui na 95.7, falando sobre temas profissionais, né? Então, sempre abordando temas de ordem profissional. E hoje, o tema do nosso programa, ele é sobre o egocentrismo no trabalho. O egocentrismo nas organizações. Como isso atrapalha, por que isso atrapalha, né? Qual a origem disso, como nós podemos trabalhar essa questão, né? Então, o egocentrismo, a pessoa que é centrada no seu ego, né? Muito preocupada com a sua imagem, né? Mais preocupada com a sua imagem do que com o resultado do seu trabalho e o resultado do trabalho coletivo. Muitas vezes a pessoa, claro que tem também olhos para o trabalho coletivo, isso também é importante. Mas na hora de colocar na balança a qualidade do trabalho ou a preservação da sua imagem, do seu ego, normalmente a pessoa prefere o seu ego, a sua imagem, né? É aquela história, você prefere ser feliz ou ter razão? Normalmente o egocêntrico é aquele que diz, não, mas eu sou feliz se eu tenho razão, entendeu? Então, você prefere ser feliz ou ter razão? Não, ter razão, aí eu sou feliz. Quer dizer, por que é importante ter razão? Quando a gente coloca entre ser feliz ou ter razão, é porque muitas vezes a pessoa prefere ter razão, afirmar a sua razão numa ideia que não é a ideia que vai dar o melhor resultado, do que ter um resultado melhor, que vai trazer coisas boas, no entanto, mostrando que não era a opinião dele que estava certa, né? Então, muitas vezes, a pessoa acaba preferindo ter razão. Então, numa disputa ali no trabalho, em conversas, na análise de possibilidades, às vezes a pessoa fica ali querendo afirmar a sua ideia, sem querer ouvir a ideia dos outros, muitas vezes. Isso acaba gerando também um certo desgaste, uma falta de paciência. Tem gente que é assim com os seus liderados, tem gente que é assim até com os seus próprios chefes, né? Ou seja, fica rebatendo o próprio chefe sem entender direito o que está sendo colocado, né? Simplesmente defendendo o seu ponto de vista, como se o mais importante fosse ele ser seu, e não ser um ponto de vista que está ali para ser levado justamente para uma discussão, né? É aquela pessoa que acaba criando pouca sinergia, ela cria mais anergia. O que é a sinergia? Sinergia é a energia que vai se potencializando a partir do relacionamento de todos, a partir da participação de todos. Então a pessoa que tem esse padrão mais egocêntrico, ela acaba travando porque ela tem que ter razão. Ao invés de colocar a ideia dela e uma outra pessoa pegar aquela ideia dela e evoluir para uma outra possibilidade, aí um outro discute aquela possibilidade e evolui para uma outra ainda. Ou seja, é uma construção coletiva. Trabalho em equipe, sinergia, né? A partir da ideia de um, vai disparando novas possibilidades, vai se lapidando novas possibilidades, e aí muitas vezes se chega a algo que é muito mais bacana, mas que não é aquela ideia específica de alguém. Então a pessoa que tem esse problema com egocentrismo muitas vezes acaba travando a sinergia de uma equipe, né? Então é importante trabalhar isso, né? Então vamos lá. Então a gente pode dividir entre dois extremos. Então a gente tem a pessoa que é mais egocêntrica, né, mais centrada no seu próprio ego, né? Aquela pessoa que quer mais ter razão do que ser feliz, né? Essa pessoa muitas vezes ela quer ser a estrela, ela precisa mostrar que ela sabe, que ela pode. Muitas vezes essa pessoa acaba diminuindo as outras pessoas no relacionamento. É uma pessoa que quer dizer o que é para fazer. É uma pessoa que muitas vezes rebate críticas e que gera competição, né? Então vamos separar. Esse é o lado do competidor. E o outro é o lado do cooperador dentro da organização, dentro da equipe, né? Então o egocêntrico, centrado em si mesmo, competitivo demais, né? O competitivo no sentido de ter competição de ideias, a dele precisa ser a melhor, né? E o outro é aquela pessoa que é mais cooperativa.
Então, o cooperador, ele é uma pessoa que ele não precisa ser ele a estrela. Ele quer co-criar, ele quer que o time seja a estrela, que a empresa seja a estrela, que a equipe seja a estrela, né? Você acha que isso gera mais ou menos resultados do que a pessoa que quer ela ser a estrela e não partilhar o estrelato com a sua equipe? Qual que gera mais resultados no final para a organização, para a empresa, para o projeto? A pessoa que quer ela ser a estrela ou a pessoa que quer que a equipe seja a estrela? É claro que a pessoa que quer que a equipe seja a estrela, não é? Porque a equipe se sentindo valorizada, a equipe tendo voz, tendo espaço para criar junto, para ser coautora das soluções, das estratégias, ela se responsabiliza muito mais, ela se engaja muito mais, ela participa dos aplausos dos resultados, né? Então você tem aí uma força sinérgica muito maior do que a pessoa que quer ela ser a equipe, ser a estrela e os outros a sirvam, e que os outros sejam coadjuvantes, né? Então, lado da cooperação, lado da competição. O lado da competição muitas vezes quer diminuir o outro. O lado da cooperação quer elevar, engrandecer o outro. O lado da cooperação quer que o outro, né, quer engrandecer a sua equipe, engrandecer os seus pares, né, engrandecer as pessoas, porque sabe que as pessoas sendo valorizadas, sendo desenvolvidas, isso traz o resultado pro time. Enquanto a outra pessoa quer diminuir o outro para poder se sentir seguro, se sentir valorizado, se sentir reconhecido. Vamos dividir também. Então, uma pessoa do lado da competição, muitas vezes é alguém que quer extrair do seu colaborador, quer usar o seu colaborador. Enquanto que a pessoa que é mais cooperativa, ela não quer extrair, ela quer turbinar, ela quer desenvolver. Não quer extrair para si, ela quer desenvolver para vir à tona o potencial para ele mesmo e, é claro, para a equipe como um todo, né? Então esse espírito, esse olhar já faz toda a diferença. Você não está ali cobrando porque ele tem que dar. Você está incentivando porque se ele der tudo de si, ele vai ganhar. É diferente, né? Qual que motiva mais? Qual que traz mais resultado? É claro que o aspecto cooperativo e não o aspecto competitivo egocêntrico, né, do líder. Então, o aspecto competitivo egocêntrico do líder, muitas vezes é alguém que rebate críticas. Então, vem crítica, ele rebate. E o aspecto cooperativo é aquele líder que ouve críticas, que faz perguntas para entender o conteúdo da crítica, para analisar e saber o que faz com aquilo, o que pode evoluir com aquela crítica, o que pode usar daquela crítica para o melhor de si e o melhor do todo. Enquanto que o egocêntrico cooperativo rebate, porque para ele ouvir crítica é ser diminuído. Ou seja, é uma pessoa que tem problema de ego, né? Enquanto que a pessoa que ouve bem crítica, na verdade ela entende que ouvir bem crítica é grandeza e não diminuição. Ouvir críticas é sinal de grandeza, é sinal de humildade, é sinal de alguém que busca ser feliz e não ter razão, né? É sinal de alguém que busca se lapidar, que busca se melhorar para si e para os outros ao seu redor. Então, também uma diferença entre competição e cooperação. Então, bastante importante a gente entender que a gente está numa época, a gente está numa fase do desenvolvimento dos mercados, né, do desenvolvimento profissional, ou seja, numa época de competição, numa época de preços semelhantes, produtos semelhantes, o que vai fazer diferença é a equipe. É a equipe bem desenvolvida, motivada, engajada, né? E como é que você vai conseguir uma equipe motivada, engajada, criativa, né? Ou seja, que inova, que traz ideias? É isso que faz a diferença para a sobrevivência das empresas. Porque senão as novas vão vindo e vão tomando lugar. O que faz a diferença no mercado são os criativos, o que produzem serviços melhores, produtos melhores, meios melhores, né? E isso é com o envolvimento das equipes, é colocando o coração no projeto, né? Colocar o coração no projeto. Então, isso exige um líder cooperativo, um líder que valorize a sinergia e não a anergia, um líder que valorize equipe, né?
e não valorize a si próprio, o seu ego, o seu desenvolvimento. Um líder que consiga, ao invés de extrair, turbinar, desenvolver. Um líder que, ao invés de dizer sempre o que é para fazer, tire do outro ideias do que é para fazer, né? Ou seja, faça ele ser autor das suas próprias soluções. Isso gera muito mais comprometimento, motivação, engajamento, né? Um líder que, ao invés de rebater críticas, ouça críticas a respeito do seu trabalho, da sua liderança, da sua equipe, e use isso para o desenvolvimento do todo. E é possível desenvolver isso, né? Se a pessoa tem uma certa dificuldade nesse sentido, é possível desenvolver trabalhando estrutura profunda. Como é que você trabalha de estrutura profunda? Com técnicas de coaching inovadoras, né? Técnicas inovadoras de coaching, ou seja, não é o coaching convencional, a gente trabalha isso com programação neurolinguística, constelação familiar, EFT, técnicas integrativas dentro do coaching, em atendimentos individuais ou em treinamento. Gostaria de te convidar, se você é uma pessoa que percebe que pode evoluir muito mais na sua liderança, muito mais na sua participação, no seu profissional, e com isso se destacar, mas se destacando, batalhando a justa batalha, né? Ou seja, se destacando por ser uma pessoa cooperativa, criativa, engajadora, né? Então venha se desenvolver na Ápice Desenvolvimento Humano. Você vem para um processo de 10 sessões e se em 2 sessões você já não perceber mudanças naquilo que você veio trabalhar, nós devolvemos o seu investimento. Isso em contrato. Compromisso preto no branco ali. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. Atendimentos em São Paulo, capital, Campinas e também em Sorocaba. Telefone 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você pode assistir novamente o programa via YouTube. É só você digitar lá Ápice Desenvolvimento Humano. Assine, se inscreva no canal da Ápice e você continua recebendo todos os nossos vídeos com vários temas profissionais e também emocionais, pessoais, comportamentais. Tá bom? E nós começamos logo mais a próxima formação em programação neurolinguística. Se você que não conhece a PNL, se abra para um universo de novas possibilidades na sua vida profissional ou pessoal. A PNL é considerado o estudo da excelência humana. Como nós podemos entender o funcionamento do cérebro, como ele, a partir dos registros, a partir das informações captadas, como ele registra informações que geram padrões comportamentais automáticos. E como nós podemos mudar esses registros de modo a ter novos comportamentos automáticos, positivos, que vão nos levar aos resultados que nós queremos, né? Então, se você percebe que você, está preso em alguns padrões que fazem com que você renda menos do que poderia render, com que você tenha menos sucesso do que poderia ter no profissional ou no pessoal, que você seja menos feliz do que você poderia ter, então você pode mudar esses padrões, mudar qualquer comportamento, insegurança, explosividade, ansiedade, protelação, compulsões, impaciências, dificuldade de dizer não, dificuldade de gerenciar bem críticas, dificuldade de engajar equipes, dificuldade de motivar, de criar essa energia. Você pode trabalhar tudo isso em curto espaço de tempo, em você ou em qualquer profissional da sua equipe. Conheça a Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. Curso de introdução à programação neurolinguística agora em junho. Já estamos com as vagas abertas. Liga para a Ápice no 11 2361 5000. E é claro também para Tichenor & Company, então a PNL para negócios, para desenvolvimento comportamental de equipes, para melhoria em comunicação, feedback, liderança, tudo isso você tem informações ligando ou mandando e-mail para a Ápice Desenvolvimento Humano no 11 2361 5000. E o nosso programa de hoje foi falando sobre egocentrismo, falando sobre competição versus cooperação. Mas, poxa, Plínio de Souza, você falou que o mais bacana é cooperação, mas vem cá, cara, não é importante a competição? Não é importante a competição para o mundo dos negócios? Eu diria que mais importante do que pensar em competir é pensar em cooperar.
muito mais importante do que a competição é a cooperação, né? Aliás, se você cooperar muito bem na sua equipe, você vai se tornar, digamos assim, você vai trazendo a sinergia, trazendo a inovação, a criatividade, o envolvimento, aí sim você se torna, digamos assim, uma empresa, um negócio competitivo, um negócio que competir no sentido de um negócio que se destaca no mercado. E eu entendo que, eu e muitos, né, pensadores, entendemos que o mercado é cooperativo, né? Por quê? Porque quando você se destaca, significa que você tem diferenciais que fazem diferença. Que você tem diferenciais que são valorizados no mercado. Tem pessoas buscando aquilo que você faz, buscando a sua excelência, né? Então você contribui com o mercado, você contribui elevando a qualidade do mercado, você contribui equilibrando um preço justo no mercado, né? Se existe a concorrência. Então, muito importante ter concorrência. Isso faz com que as empresas possam trabalhar a sua própria identidade e o melhor de si mesmas para sobreviverem, para poderem estarem participando do mercado. Isso a gente pode entender também como uma visão cooperativa, são todos cooperando para um mercado melhor. Então é uma visão, né, que gera excelência, que gera respeito aos outros participantes do mercado, né? É uma visão que dentro da empresa gera respeito, é cooperação. O que a gente pode cooperar para o melhor, né? É pensar muito mais no cliente, no melhor do cliente, do que em competir com o concorrente, mas sim no melhor do cliente, na identidade própria, né? E dentro, a mesma coisa, muito mais do que competir ali com o meu colega, vou cooperar para que a gente possa fazer o melhor, a equipe possa ser melhor, a área, a empresa como um todo, e é isso que vai fazer a grande diferença. Então, se a pessoa tem um certo padrão de egocentrismo, não, porque eu é que tenho que ter razão, ela acaba travando isso, né? E dependendo da empresa, da equipe, ela acaba sendo taxada como uma pessoa chata, como uma pessoa que atravanca processos. Então é importante, se você percebe algum padrão assim em você ou na sua equipe, é importante desenvolver. Isso é desenvolvível, para começo de conversa. É desenvolvível. O que tem por baixo disso? Normalmente tem duas possibilidades. Ou é baixa autoestima, né? Ou é um aprendizado de que competir é que é o legal, é que é uma coisa bacana. Ou, então vamos falar dessa segunda questão, né? Que muitas vezes acontece, a pessoa aprendeu lá atrás que ela tem que competir. Que ela aprendeu que ouvir bem críticas, ela aprendeu que reconhecer o próprio erro é humilhação, é se diminuir. Então foi um aprendizado errado, um aprendizado que atrapalha. Hoje a gente vem amadurecendo cada vez mais, a gente vem valorizando inteligência emocional nos negócios, nas empresas, nas famílias. A gente, né? Ninguém falava disso há 30 anos atrás. Então a gente vem valorizando inteligência emocional. Agora você que é adulto hoje, você foi criado por pessoas de gerações anteriores, né? Você teve uma infância há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, há 40 anos atrás. Então, de alguma maneira, a gente foi estimulado e moldado a rebater críticas, a defender o nosso ponto de vista. O meu ponto de vista, ele é meu, né? Ou seja, a defender o nosso ego ao invés de defender uma equipe, de defender um projeto, de defender um resultado para todos maravilhoso. Só que a gente está na era da excelência, sabe? A gente está na era que o detalhe vai fazer a diferença. Ou seja, então quem tiver a equipe mais engajada, mais motivada, né? Mais sinergia, vai ter muito mais diferença no mercado que equipes ali subjugadas, equipe competindo internamente, trocando o tempo inteiro. Então a ideia é trabalhar essa ideia, essa crença que se instalou, né, na cultura de que assumir o próprio erro ou reconhecer que o ponto de vista do outro
faz mais sentido, é melhor nesse momento, como se isso fosse diminuição de si próprio, como se fosse desvalorização de si próprio. Isso é uma crença que precisa ser resolvida. Então, se a pessoa aprendeu isso, a gente precisa ressignificar, reprogramar com técnicas para que seja uma só, né? Uma aplicação e isso mudou. A pessoa já começa a agir de uma maneira diferente, porque faz sentido de maneira plena de que reconhecer uma outra ideia como sendo melhor numa discussão, isso é grandeza. Isso é sinal de liderança eficiente, de participação produtiva, né? Que não atrapalha, não atrasa, sabe? Não faz a paciência de todo mundo ir embora. Pelo contrário, gera vontade de participar com essa pessoa. Então a gente pode ressignificar por aí. Agora, quando a causa tem a ver com baixa autoestima lá do passado, não resolvida dentro da pessoa, então a gente precisa trabalhar isso com técnicas de reprogramação emocional, né? Ou seja, quando a pessoa tem, lá no fundo, ela foi desvalorizada lá no passado, foi desvalorizada em relação a um irmão, em relação a primos, ela se sentiu menos dentro da família, ou na escola, ela foi desvalorizada numa época porque repetiu de ano, ou por qualquer questão, né, ou por uma questão de diferença de classe social, ela se sentiu menos, algo que em alguma fase da vida fez com que a pessoa se sentisse menos, ou falta de reconhecimento do pai, da mãe, enfim, pode fazer com que o sujeito se torne um adulto que tem uma questão emocional que ele não consegue controlar, que acaba levando ele a ficar rebatendo ideias, levando ele a ficar defendendo o seu ponto de vista de maneira exacerbada, levando ele a tendo que ter razão. Por quê? Porque lá no fundo ele sofre. Quando de alguma maneira a ideia dele se mostra não sendo a melhor, ele sofre, é como se ele estivesse sendo chamado de incompetente, chamado de inferior, né? Ou seja, aqueles fantasmas lá do passado são atiçados no seu coração, ele nem tem consciência disso, é um processo emocional. Eles são atiçados quando de alguma maneira mostra-se que aquela ideia no momento não era a melhor, a dele, né? E aí ele fica querendo mudar, mas não consegue. A pessoa quer mudar o padrão, mas não consegue. Puxa vida. Então, o que precisa ser feito? Precisa trabalhar. É que nem a pessoa que está com dor de dente, quer tirar a dor de dente e não consegue. Você precisa de um especialista. Então é preciso um especialista para intervir e reestruturar isso rapidinho, de maneira bem feita, na ápice. São 10 sessões e se em 2 sessões você não perceber a mudança, nós devolvemos o seu investimento. Processo comprometido com o resultado. Seja para você, pessoa física, que quer o seu próprio desenvolvimento pessoal, seja você, um líder, que quer desenvolver a sua equipe. Você quer desenvolver os seus gerentes, os seus diretores. Então nós vamos mapear o que você precisa de desenvolvimento deles e vamos por um processo de coaching. E se em 2 sessões já não perceber evolução, nós devolvemos o investimento, finalizamos o contrato. Isso é preto no branco, isso é o diferencial da Ápice Desenvolvimento Humano, que é compromisso real com o resultado. Então entre em contato conosco. O telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. Treinamentos in company, também treinamentos para pessoa física, você que quer usar a programação neurolinguística para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, venha para o curso de introdução à PNL agora, em meados de junho. Você pode se inscrever desde já, garantindo a sua vaga. Telefone 11 2361 5000. E assista o nosso programa no YouTube, é só digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e assinar o nosso canal. Você também pode ficar nosso amigo no Facebook, procure Ápice Desenvolvimento Humano e curta a nossa página. Foi um prazer estar com você. Eu sou Plínio de Souza. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.